O álcool é a substância de consumo abusivo mais relatado em todo o mundo. A ligação entre álcool e doenças cardíacas ainda é um pouco controversa. E é sobre isso que você vai aprender no vídeo de hoje, mas só depois da vinheta. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Cardio TV, o maior canal de cardio entretenimento do planeta. Eu sou o Dr. Alex Benevides, com perdão no trocadilho, sou um médico apaixonado pelo coração e acredito que todo mundo pode aprender mais sobre esse órgão tão importante de uma forma leve e descontraída. Embora o consumo de álcool em baixa a moderada quantidade apresente vários efeitos benéficos sobre a função cardíaca, principalmente nas bebidas à base de uvas, ricas em uma substância chamada flavonoides, que ajudam a diminuir a quantidade de LDL no sangue, a ingestão crônica de álcool em excesso, mais do que 30 gramas de álcool por dia para um adulto de 70 quilos, ou seja, em torno de 0,42 gramas por quilo de peso, segundo a recomendação da OMS, pode causar disfunção cardíaca sistólica e diastólica, ou seja, o coração pode ir se dilatando e perder gradativamente a força de bombeamento. Além disso, acredita-se que o álcool seja um importante fator de risco para acidente vascular cerebral hemorrágico, fibrilação atrial, remodelação e insuficiência cardíaca. Um dos mecanismos de lesão do infarto do miocárdio após a fase aguda de isquemia é a fibrose, a remodelação cardíaca que acaba levando a uma insuficiência cardíaca. A inibição do relaxamento do miofilamento após o infarto também causa disfunção contrátil. Portanto, o coração com infarto do miocárdio é incapaz de bombear sangue suficiente para atender a demanda periférica de oxigênio, levando a um resultado fatal em até 30% dos casos nos 5 anos seguintes. Pacientes com infarto do miocárdio são aconselhados a limitar o consumo de álcool. Mas como o álcool provoca esse efeito fisiopatológico, ainda não está muito bem claro. Existe um componente da célula chamada mitocôndria, que é responsável pelo fornecimento de maior energia para a sobrevivência celular. Sendo que já foi amplamente estudado que a disfunção nessa mitocôndria é responsável por desenvolvimento de insuficiência cardíaca. No entanto, os impactos do álcool na função mitocondrial e no desenvolvimento da insuficiência cardíaca ainda não são bem conhecidos. Em artigo muito interessante publicado em setembro de 2020 na revista Alcohol, do grupo de publicações da Universidade de Oxford, pesquisadores chineses da Universidade Sichuan demonstraram a ação danosa do álcool sobre o miocárdio através de experimentos animais. O estudo foi feito com a administração de 3,5 gramas de álcool por quilo de peso a cada 3 dias a camundongos em laboratório, sob condições controladas para simular uma condição de uso abusivo da bebida. Bem como grupos desses camundongos também foram submetidos a um infarto do miocárdio por ligadura da principal artéria coronária, a descendente anterior, com um fio de algodão apropriado. Para o grupo infarto mais álcool, as amostras de sangue foram coletadas em 1, 4 e 7 horas após a administração, respectivamente. Bem como também foram coletadas amostras de sangue dos outros 3 grupos que não receberam álcool. A dosagem de 2 proteínas, 2 enzimas chamadas lactato desidrogenase, LDH, e creatinoquinase MB, a CKMB, em amostras de soro foi avaliada para quantificar a lesão ao miocárdio. Como medida da capacidade de exercício, 6 semanas após o infarto, os camundongos foram colocados no dispositivo Rota-Rod, aquela famosa rodinha dos camundongos de laboratório, durante 4 dias, e um ecocardiograma também foi realizado em todos os grupos. Após a eutanásia, os corações dos camundongos foram imediatamente colhidos e preparados para análise de peso, para avaliar a hipertrofia miocárdica,
bem como os pulmões também foram analisados para avaliar o edema pulmonar. A quantificação da área fibrótica no miocárdio através de microscopia e a taxa de consumo de oxigênio mitocondrial in vitro também foram analisadas. Não houve diferença estatística entre os níveis de hipertrofia, ou seja, de endurecimento do miocárdio. Da mesma forma, o tempo de corrida reduzido no rota-rod e o edema pulmonar não foram alterados com a exposição ao álcool. Juntos, esses dados sugerem que a disfunção sistólica cardíaca exacerbada pela exposição ao álcool não se deve à hipertrofia miocárdica, necrose, intolerância ao exercício ou mesmo edema pulmonar. Agora, em relação às mitocôndrias, o negócio foi bem diferente. Tanto a atividade mitocondrial basal quanto a máxima foram significativamente diminuídas nos corações submetidos ao infarto do miocárdio. E mais, o grupo infarto do miocárdio mais álcool mostrou um efeito inibitório adicional nessa atividade, sugerindo que a disfunção cardíaca e a fibrose exacerbada pelo álcool sejam parcialmente mediadas pela supressão da energia fornecida pelas mitocôndrias. Resumo da ópera: o álcool em excesso não deixa o coração respirar direito, mesmo que os pulmões estejam em perfeito estado. E pior, nos corações que sofreram infarto, esse efeito ainda é mais intenso. Claro que se trata de uma análise em corações de camundongos, nem perto de humanos na escala evolutiva, mas é sem dúvida uma conclusão que deixa um sinal de alerta imenso para a nossa espécie animal evoluída, consumidora voraz de álcool. Se você gostou desse conteúdo e acha que ele faz sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative notificações para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E se entendeu que ele também pode ser importante para outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais. A gente se vê na próxima.